Gravação iniciada. Senhores, bom dia. Vamos dando seguimento aqui à nossa reunião de julgamento de julho de 2020. Vamos começar na nossa sessão das 9 horas do dia 9 de julho de 2020. Até ontem julgamos até o processo 391 da pauta e hoje damos início a partir do processo 392, conselheiro Rodrigo Monteiro, recorrente Juraci Joana Finco. Ressalto que o colegiado está completo, composto, portanto, na sua ordem de votação, pelo conselheiro Daniel, pelo conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo Risso, além de mim, conselheiro Carlos Alberto, todos conselheiros titulares da primeira turma ordinária, da segunda Câmara, da segunda sessão. Conselheiro Rodrigo, por favor, processo 392, processo final 2704, contribuinte Juraci Joana Finco. Por favor, fique à vontade. Ok, presidente, bom dia a todos. Bem, esse daqui é um caso de ITR, um recurso voluntário, o DRJ julgou procedente o lançamento de ITR, lavrado em razão da glosa pela autoridade fiscalizadora das áreas de preservação permanente e área de utilização limitada, reserva legal. Além do reajuste do valor da terra nua, retificados com base em laudo de avaliação apresentado pelo próprio contribuinte. A glosa foi efetuada em razão da ausência de apresentação de ADA ao IBAMA, bem como em virtude da ausência de averbação na matrícula do imóvel da área de reserva legal e da não comprovação da existência da área de preservação permanente. Contribuinte em resposta ao laudo de avaliação contendo o valor da terra nua superior àquele informado de ate. Então, esse foi o valor acatado pela fiscalização. A autoridade fiscal informou que as declarações retificadoras apresentadas pelo contribuinte foram canceladas, uma vez que o mesmo estava sob procedimento fiscal, portanto, sem espontaneidade. Após o lançamento, a recorrente apresentou tempestade de impugnação, alegando basicamente que não basta a administração afirmar a inexistência das APPs e ARL declaradas, devendo provar a inexistência. Destacou o mapa juntado com o laudo técnico que delimitam as APPs e a ARL, alegou não ser necessária a comprovação das APPs e a ARL no momento da entrada da declaração e requereu perícia. A DRJ, autoridade julgadora de primeira instância, entendeu pela manutenção das glosas efetuadas, pois não foram cumpridos os requisitos para comprová-las, já que não houve a apresentação tempestiva de ADA. Além disso, não foi provado haver APP e ARL no imóvel. Com relação ao VTN, a decisão afirmou se tratar de matéria não impugnada. Recurso voluntário, a recorrente novamente alega que, restando demonstrado nos autos a existência da APP e ARL no imóvel de propriedade, as mesmas devem ser excluídas da base de cálculo, independente de averbação da matrícula ou apresentação de ADA, além também de alegar o CCM direito de defesa, o ter sido deferido pedido de perícia. E aqui eu faço a menção de que esse processo é paradigma do lote de recursos efetivos que eu cito aqui. Esse de forma sucinta o relatório, já entrando no voto. Eu aqui reitero que o VTN não foi objeto de recurso, sendo mantido, utilizado pela autoridade lançadora. A preliminar por indeferimento de perícia é aquela velha questão, né, de que não cabe, a perícia não serve para fazer prova em favor de nenhuma das partes, mas para dirimir alguma prova, já que ela não trouxe nada, então não tinha razão de ser de deferir o pedido de perícia. No mérito, eu esclareço aqui, eu cito aqui o artigo, o que é reserva legal, artigo 16 da IN 256, né, mostrando o que é que prevê por isso.
Mas aqui em suas defesas, a recorrente afirma que o imóvel teria 82,3 hectares de área de reserva legal, 12,7 de APP e informação obtida conforme laudo técnico apresentado. Assim, não concordou com o acordo recorrido por esse ter sustentado a imprescindibilidade de apresentação de documentos que atestem a averbação da área legal, de reserva legal, bem como a apresentação de tempestiva do ADA. Afirmou que, quando constatada a existência das áreas isentas de tributação, a apresentação de documentos formais expedidos por órgãos públicos é fator prescindível para a obtenção do benefício fiscal. Bem, aqui, né, vocês já tomaram aí uma noção do imbróglio do que se trata, pelas alegações da própria recorrente. Eu faço aquela introdução sobre a apresentação do ADA, também sobre a obrigatoriedade, que eu entendo, mas me curvo ao entendimento da PGFN sobre aquelas exceções relativas à APP, à ARL, até o Código Florestal 2012. E eu entro aqui especificamente em cada glosa sobre a área de reserva legal. Como pontuado, é possível a exclusão das áreas de reserva legal, ainda que não tenha sido expedido a área, desde que tal circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel. E esse não é o caso em comento, né? Não houve qualquer averbação, então eu entendo que não deve ser acatada a área de reserva legal. Eu até afirmo, né, que não, quando da declaração interna não é necessário comprovar a existência da averbação, porém, isso não significa que a averbação seja dispensada. Ela deverá existir previamente ao pleito de isenção da área na DITR. Sobre a APP, conforme exposto, para os fatos geradores ocorridos sob a vigência do antigo Código Florestal, como no caso dos autos, é desnecessária a apresentação do ADA, para a exclusão das APPs. O laudo apresentado pela contribuinte está acompanhado de ART e mapas, além de detalhada descrição sobre cobertura vegetal e exploração vegetal, de modo que entendo ser apto a ser utilizado como meio de prova. Aqui eu só fiz a citação dessas folhas, eu vou retirar, porque como isso aqui é um caso paradigma, mas é só para vocês verem aqui que o laudo está folha 126 a 144. Referido laudo atesta um APP de 12,751 hectares. No entanto, a recorrente declarou DITR APP de apenas 5. Nesse sentido, entende ser possível restabelecer apenas a APP inicialmente declarada de 5 hectares. E faço toda aquela discurso sobre aquela questão de a gente não ter competência para fazer a retificação de ofício da declaração dela. Então, dou parcial provimento para restabelecer a APP originalmente declarada pela contribuinte, que foi de 5 hectares. Senhores, considerações? Não, presidente. Esse período de apuração desse lançamento, qual é, Rodrigo? Esse é o exercício 2013, presidente. 2013? 3. 2003. Tá bom. Eu só estou falando porque eu olhei aqui que o laudo, ele pelo menos, tem uma data ao final dele aqui que aponta para 2007, né? E aí, como o contribuinte só declarou 5 hectares e o laudo está dizendo que são 12 hectares, para mim é relevante só o momento em que foi elaborado o laudo, né? Porque se esse laudo tivesse sido elaborado no momento anterior ao período fiscalizado, eu até poderia imaginar que houve uma falha aí do contribuinte, um equívoco na hora de apresentar a declaração, porque ele já tinha a informação de que havia uma APP de 12 e, na verdade, declarou, ou seja, ele buscou essa informação antes, mas nesse caso aqui, a busca da informação foi posterior e evidenciaria, de fato, uma retificação da declaração. Entendi, bem observado. Senhores, considerações adicionais? Podemos ir ao voto. É uma matéria que já não guarda maiores complexidades, porque vem se repetindo aí, em particular depois da manifestação da Procuradoria, que, mais uma vez, eu ressalto, não nos vincula e que essa turma tem entendido ainda assim por considerá-la, e o que eu acho bastante pertinente, porque não faz muito sentido se o próprio interesse da Fazenda manifestado é de não questionar mais essa demanda,
não faz sentido que esse conselho se manifeste de forma contrária para gerar uma quizila que, eventualmente, não será de interesse da Fazenda, né, para cobrar em momento posterior. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Francisco Guarita? Eu também acompanho, redator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, e então o resultado fica: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com restabelecimento da área de preservação permanente originalmente declarada. Senhores, eu não citei logo no início do julgamento, mas o Rodrigo fez aí no curso da leitura do seu voto. Esse processo 392, ele se constitui de um paradigma, de um lote de repetitivos, composto pelos processos 393 e 394, ambos do contribuinte Juraci Joana Finco. E, portanto, para esses outros dois processos, o resultado é exatamente o mesmo. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o estabelecimento da área de preservação permanente originalmente declarada. E mais, o julgamento desse processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final do 2704. Com isso, a gente vai ao processo 395, processo do contribuinte Luiz Fernando Ribas, também de relatoria do conselheiro Rodrigo. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Ok, presidente. Também mais um caso de ITR. Recurso voluntário, contra a licença da RJ em Brasília, que julgou procedente o lançamento de ITR. Motivação do lançamento foi não comprovação da área de produtos vegetais, área de pastagem e VTN declarado. As áreas de produtos vegetais de 204 hectares e de pastagem de 180 hectares foram integralmente glosadas, e o VTN, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação, foi adotado o VTN do CIPT e foi majorado em quase 10 vezes, né, porque foi 240 mil para 2.340.000. A impugnação, ele discorre sobre o referido procedimento fiscal, da qual discorda preliminarmente por não ter sido devidamente notificado para que promovesse sua defesa e apresentasse a documentação necessária. No mérito, informa ser irreal o VTN atribuído, visto que esse imóvel foi adquirido em asta pública por 435 mil, conforme carta de arrematação de 10 de novembro de 2009, tendo DITR 2010 sido preenchida incorretamente, pois possui mais de 80% das áreas de preservação e uma área pequena aproveitável, conforme laudo técnico explicativo. A DRJ julgou procedente o lançamento. O recurso voluntário basicamente reiterou os argumentos de impugnação. Contra a preliminar, sujeição passiva, de início o recorrente alega não ser responsabilizado pelos créditos, pois o imóvel estava invadido por posseiros integrantes do MST, no calendário 2010. Tendo apenas recuperado a posse do imóvel em 3 de agosto de 2011. O sujeito passivo do ITR é aquele que possui relação direta com o imóvel capaz de justificar a tributação, independentemente da forma através da qual a relação direta ocorre, propriedade, posse ou domínio, né, que é o que dispõe a Lei 9393. Eu faço toda aquela citação de jurisprudência, de legislação que eu trouxe já em outros votos, inclusive na sessão passada, para, ao final, concluir esses tópicos aqui. Em razão do exposto, é possível estabelecer as seguintes premissas: o contribuinte de TR é, alternativamente, o proprietário, o possuidor ou o titular do domínio útil, devendo o lançamento ser efetuado em face daquele que possui ânimos de domínio sobre o imóvel rural. Havendo a perda definitiva e irreversível da capacidade de usar, gozar e dispor do imóvel, o lançamento não poderá ser efetuado em face do proprietário, pois houve descaracterização do direito de propriedade. E, considerando que o ITR é uma modalidade de tributo por homologação, caso o proprietário tenha se declarado em DITR como sujeito passivo do imposto, caberá a ele o ônus da prova de que sofreu a perda definitiva e irreversível da posse do imóvel. Pois bem, no presente caso, o recorrente
alega que adquiriu imóvel rural através de carta de arrematação expedida em novembro de 2009 no âmbito da execução fiscal número tal. Alegou no momento da arrematação do imóvel, o mesmo já estava invadido por terceiros e que a partir de então passou a tentar obter posse, mas que a mesma só foi efetivada em 3 de agosto de 2011 com cumprimento de mandado de emissão de posse da remoção compulsória. Como pontuado anteriormente, a perda da posse que afasta a obrigação tributária é um esbulho possessório definitivo e irreversível, que não é situação dos autos, posto que logo no ano seguinte já houve restabelecimento da posse do imóvel em favor do recorrente. Isso porque, nos casos de perda temporária da posse, ainda é o proprietário que detém os poderes inerentes sobre o imóvel, inclusive o ânimo do domínio. Em caso de perda temporária na posse, existirá em favor do proprietário o direito de regresso contra os posseiros. Portanto, o recorrente pode e deve ingressar nas esferas adequadas para obter restituição de eventuais prejuízos sofridos, inclusive contra o poder público, caso comprove que a demora da restituição na posse do imóvel tenha sido causada pela impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, mas o neve provimento a essa preliminar de legitimidade passiva. A nulidade, a ausência de intimação pessoal, o contribuinte alega nulidade do auto de infração ocasionada por suposta ausência de intimação pessoal para comprovar a existência das áreas de pastagem e plantação declaradas. No presente caso, o recorrente alega que houve cesseamento de defesa na medida que não foi intimado a abertura da fiscalização. Em consulta da descrição dos fatos, enquadramento legal de folhas 4, verifica-se que tanto a glosa da área de plantações como a área de pastagem, bem como o arbitramento do VTN foi realizado em razão de ausência de comprovação do recorrente da realidade dos valores informados em sua DITR. Resta saber, então, se no caso concreto foi nula ou não a intimação realizada. Teve uma intimação para apresentar esclarecimentos, foi direcionada à Rua Doutor Laranjeira, número 149, em consulta do documento de informação de atualização cadastral do ITR de folha 64, é possível observar que o endereço eleito pelo recorrente para entrega correspondente é exatamente igual à intimação que foi direcionada. Então, portanto, diferente do que tentar imputar o recorrente, houve intimação sua para prestar esclarecimentos, ainda na fase inquisitória. Então, nego essa preliminar nulidade. Sobre o VTN com base no CIPT, por utilizar informações às quais o contribuinte não tem acesso como base de cálculo, teria havido cesseamento de direito de defesa, é o que ele alega, né? Que o CIPT seria ilegal por causa disso. Mas aí eu discorro, né, toda aquela questão que sim, o CIPT é legal, quando ele não comprova que o VTN formado imediato através de um laudo, coisa assim, não mereça prosperar, então deve ser sim utilizado o CIPT para arbitrar. Não há que se falar em cesseamento de defesa na medida em que é facultado ao contribuinte, em qualquer momento do procedimento fiscal, apresentar documentação que comprove o valor real da terra nua, né? Nua do imóvel em questão. Como mencionado, a utilização do CIPT é meramente subsidiária, nos casos que o contribuinte não puder comprovar por outros meios. A própria intimação direcionada ao contribuinte para prestar esclarecimentos informa qual o preço por hectare, e aqui eu destaco, folha 10. O laudo apresentado, superado as questões sobre a legalidade da utilização do CIPT, analisar os argumentos recorrentes sobre a necessidade de adotar o VTN informado no laudo técnico. O recorrente não apresentou o laudo técnico. Os laudos de avaliações que ele pede que sejam acatados, na verdade, são autos de penhora e avaliação formulados por oficiais de justiça, né, que vai lá, eu cito até as folhas, 142, 145, 148, são laudo de avaliação do imóvel, o imóvel estava nessa questão do que ele já adquiriu na execução fiscal, né, então tem lá uns laudos de avaliação, mas que eu entendo que não merecem fé, até porque você vê que todos eles têm um valor diferente para o imóvel. Então, entendo que não deve ser acatada essas avaliações, esse mandado de avaliação, não são laudos de avaliação, são mandados de avaliação, autos de avaliação, autos de pior avaliação. Desconsideração da realidade fática, mais uma alegação do contribuinte, afirma que era dever da autoridade administrativa, ainda que não apresentadas as informações pelo contribuinte, apurar em concreto as reais condições do imóvel em questão, sobretudo no que tange à área tributável, e não efetuar a glosa das informações prestadas pelo contribuinte. Enfim, isso aqui também você já entende que isso não é possível, o contribuinte deve comprovar o que ele alega, em DITR, revisão do lançamento, ele afirma aquela questão que ele diz que 80% do imóvel estava em área isenta,
mas, em síntese, o contribuinte pretende que sejam reconhecidas APP de 70 hectares, floresta nativa de 275, somaria a área não tributável de 345, conforme laudos de avaliação elaborados por oficiais de justiça. Aí eu digo que não merece prosperar, em razão de que é um pedido de revisão do lançamento. Ele não declarou essas áreas em DITR. Então, não pode alterar a integralidade da composição declarada do imóvel, posto que seria a revisão do lançamento. Na perícia, como vocês sabem, também é para dirimir, então eu estou afastando esse pedido dele. Então, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Nesse caso específico, a gente nota que não é uma propriedade pequena, né? E certamente o contribuinte não simplesmente foi em asta pública lá e arrematou sem avaliar o quanto que esse imóvel valeria, né? Para fazer esse cotejo entre o que ele está pagando lá e o que ele eventualmente está incorporando ao seu patrimônio, né? Para saber se esse valor está adequado ou se não está adequado. Então, eu concordo também aí com as ponderações do conselheiro relator. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Francisco Guarita? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Débora? Acompanho o relator. Sávio? Acompanho o relator. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, eu também. Então, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o processo 395 do senhor Luiz Fernando Ribas, Carli. Processo seguinte, 396, relatoria do conselheiro Douglas, contribuinte Miriam Rita Batista Murta, também ITR. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Lembrando, senhores, que esse processo do conselheiro Douglas, processo 396, ao final do 2014-73, da contribuinte Miriam Rita, é um paradigma do lote de repetitivo composto pelo processo 397, que também é da mesma contribuinte, possivelmente apenas de exercício diferente. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. É um ITR do exercício 2009, foi lançado glosa de área de pastagem, foi arbitrado VTN e área de produtos vegetais que não foi impugnado em sede de primeira instância. A decisão de primeira instância, ela julgou procedente empate, a impugnação, e reconheceu o valor de terra nua apresentado no laudo. Então, resta em discussão agora a questão da área de pastagem, tá? E aí, a recorrente, para tentar comprovar a área de pastagem, ela apresentou um laudo e um documento um demonstrativo de movimentação de gado, rebanho. Não, ela apresentou ficha sanitária expedida pelo IMA, um instituto aí da região, mas que não se limita ao período autuado. Ele contempla o rebanho todo de 2009 a 2014. E aí eu estou falando no meu voto, aí já vou aqui para o voto, eu falo que para comprovar a área de pastagem, depois que eu cito a legislação, eu falo assim, da interpretação da legislação, a forma de se comprovar a área de pastagem deve ser apresentados os seguintes documentos: fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas, demonstrativo de movimentação de gado e rebanho, notas fiscais de produtor referente à compra e venda de gado. Isso nada foi apresentado. Então, eu estou com esse recurso, mas estou negando o provimento por falta de comprovação. Senhores, considerações? Não, presidente.
Na verdade, nós estamos tratando de um auto de infração do exercício 2009, né? E eu só senti falta aqui dessa pontuação, porque o Douglas até comenta aqui que a ficha sanitária e aponta lá o total de animais por período, de 2009 a 2014, eu nem fui ver essa ficha, não sei em que detalhamento está esse apontamento, mas na verdade, como o fato gerador que a gente está tratando é 1º de janeiro de 2009, ele deveria estar apontando para 2008, pelo menos, né, no período anterior. E aí eu só estou fazendo esse comentário porque o exercício é 2009 e aí na indicação aqui animais para o período de 2009 a 2014 que não serve para o período em discussão, né? Então, o próprio contribuinte poderia dar essa interpretação dúbia aí de que como é que pode ser 2009 se o documento de 2009 não está funcionando. A única observação que eu faria, no mais, alguém mais, alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Francisco, Também acompanho. Desculpa, Rodrigo. Nada, é isso. Francisco Guarita. Eu acompanho, relator. Conselheira Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Ok, senhores. Então, esse processo da senhora Miriam Rita, número 396, conclui com o seguinte resultado: o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento do recurso voluntário. É o mesmo resultado para o processo seguinte, também da contribuinte Miriam, apenas com o acréscimo da informação de que o julgamento do processo seguinte, né, seguiu a sistemática de recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no processo final 2014-73. Vencido aqui o 397, vamos ao 398, que é o contribuinte Nelson Schneider, processo final 2007-99, processo também que se constitui de um paradigma de lotes repetitivos, composto pelo processo 399, também do contribuinte Nelson Schneider. Por favor, conselheiro Douglas, processo 398, fique à vontade. Tá. Presidente, esse caso aqui... Deixa eu... Tá, vou começar, depois eu comento um detalhe. Ok. Então, é um ITR do exercício 2005. A decisão, ela falou que não caberia uma retificadora. Na verdade, ele alega um erro de fato aqui na digitação do valor, do valor do imóvel. Ele fala que teria direito a uma área de reserva legal e o VTN ele não ele questiona, mas a decisão de primeira instância manteve, tá? O recurso voluntário ele alega então erro material e possibilidade de correção, mesmo com a apresentação da declaração retificadora após iniciado o procedimento de fiscalização, necessidade de inclusão da área de reserva legal e impropriedade do arbitramento do VTN e multa confiscatória. Com relação à questão da retificação, ele alega que ele errou um dígito, ele digitou um número a mais e que aumentou o valor do total do imóvel. Aí eu uso aqui aquela questão da possibilidade de retificação no julgamento, se fosse considerado um erro de fato, ou mero erro de preenchimento. Ele alega que foi, só que assim, é aquela história da prova, né? Então ele teria que trazer a prova, por exemplo,
numa declaração de TR do ano anterior ou posterior, mostrando que, de fato, teve. Nesses autos, ele não trouxe nenhum documento. Mas e como ele é paradigma, eu olhei o outro que é de 2004 e de fato lá tem a declaração. Não sei se a gente pode usar isso como prova, esse é um questionamento que eu coloco até para a turma. Ô Douglas, eu não veria problema usar a informação que está em outro processo, não, em particular, para se tratar de informação do próprio contribuinte. Tá. O que eu só vejo problema é saber qual é o que está certo, né? Porque ele declarou no anterior 150 hectares, R$150 o hectare, e nesse ele botou 1.500, onde que ele errou? Né? Então, eu só chamo atenção para esse dado, né? Porque ninguém falou nada sobre isso, e aí a gente está tratando aqui de R$150 um hectare de terra, né? Enfim, quase o preço aí de uma picanha pro final de semana, né? Mas isso não é referência, eu só estou chutando, mas aqui nos causa estranheza quando a gente pega um valor tão irrisório assim para uma área de 10 mil metros quadrados, embora a gente saiba que é um lugar que talvez não valha quase nada, né? De acordo com a possibilidade de utilização, se é uma escarpa de morro, sei lá, de um pico. Mas, de todo modo, a questão toda é saber onde que foi o erro, né? Então, por que, assim, né, eu pressupus que pudesse aceitar, então eu tomei como premissa que o outro está certo, porque no outro está lançado, o VTN foi diferença pouca, assim, o aumento, né, então, por isso eu achei que 150 para a região está razoável. Esse que é o ponto que eu coloco. Esse valor novo é compatível com o VTN no outro processo, é isso? Você diz que o outro processo é o paradigma? É o repetitivo? É repetitivo. Então, e lá não tem, assim, tem uma diferença de VTN lá, mas ele é, assim, vai dar uma diferença pouca, não é muito grande, tá? Então, por isso que eu estou considerando. Mas, na prática, eu tô dando a possibilidade de retificação e dando essa questão do VTN que eu coloco no último tópico, né? Agora, então eu vou só voltar na questão da área de reserva legal e depois a gente volta no VTN, porque eu encadeei o voto assim. Então, a questão da reserva legal, da área de reserva legal, esse caso ele apresenta a ADA, mas não tem averbação no registro de imóveis. Então, eu estou negando o provimento com relação à área de reserva legal. E aí, mais uma vez, com relação ao valor da terra nua aqui, inicialmente ele tinha digitado 3.711.000 alguma coisa, e ficou, quando ele alega que o certo seria 371.138, né? Então, essa diferença que majorou para 1.500 o hectare, né? Mas eu estou acolhendo com base na prova lá do outro auto e estaria retificando aqui. A questão da multa confiscatória, ele não tinha alegado em sede de primeira instância, então não estou conhecendo o recurso nesse ponto. Senhores, considerações? Ninguém? Tá aí, esse VTN está em laudo que ele apresenta também, né? Não, porque Ou é só o dígito que ele diz que errou? é só o dígito. Porque, na verdade, porque a questão do aumento do VTN foi o dígito, né? O problema
Ele submeteu essa situação, essa questão do VTN à DRJ, qual foi a conclusão da DRJ, Douglas? A DRJ falou que não caberia retificação, que teria que ter sido provado por meio de laudo. Ele apresenta outras declarações dele? De outros Não, anos? aqui não. A decisão da DRJ fala que teria que apresentar laudo com grau 2. Senhores, alguém mais, alguma consideração? Eu dei uma olhada aqui, na verdade o valor do imóvel apurado na outra declaração, que é para o outro processo, né, que corresponde ao exercício seguinte, 2005, ele quer dizer, o outro é 2004. 2004, isso. No outro, o valor do imóvel de 371 com o arbitramento foi para 477 mil. Ou seja, aí uns 30% de acréscimo. E nesse, naturalmente, por conta do valor bem elevado que acabou se informando aqui, ele não houve alteração, né? De todo modo, isso vai dar um valor dável, né, porque acaba aumentando, né, o valor da terra nua tributável por conta da desconsideração, da alteração, né, do grau de utilização do imóvel. Agora, Douglas, nesse caso, você restabelece o valor declarado, é isso? A preocupação toda é que, na verdade, o contribuinte, de fato, não comprova como chegou esse valor e o anterior também estava subavaliado, né? E aí, nesse caso, a gente estaria retornando para uma situação ainda, para um valor inferior ao lançado no exercício seguinte, né? Mas, enfim, eu não notei na tua manifestação, pode estar aqui, mas eu não notei essa informação, que você afirmou o seguinte: olha, eu tô entendendo que houve erro de fato e, portanto, eu reconsidero, até porque o valor de 150 por hectare, ele não destoa muito do valor apurado na declaração seguinte. Então, eu não identifico, você comentou isso, mas eu não consegui identificar aqui no item que você trata desse tema, e talvez só para robustecer os teus argumentos, que são pertinentes, seria adequado aqui só colocar essa informação adicional. Mas é isso. Você ia falar alguma coisa, Douglas? Não, na verdade, sim. Eu não tinha pensado tanto na questão do VTN, né, que primeiro que no próprio de 2004 já tem uma majoração, que aí a gente estaria dando para esse, e o motivo de não ter sido alterado o VTN desse é porque estava muito alto, né, estava acima do que era normal, sei lá. Mas se for o caso, eu também posso rever e não aceitar, porque de fato não tem prova aqui, e de fato eu não teria
acesso, se eu não, assim, se fosse um... Sim, eu acho que o que você fez não tem nada de anormal, é o processo do mesmo contribuinte, né? Uma prova emprestada que você está, na verdade, entre aspas aí, né? Que você está se valendo. Então, não vejo nenhum problema com relação a isso, né? O que a gente precisa para submeter ao colegiado é a tua definição do né, da tua conclusão aqui. Eu só fiz uma ponderação. Eu acho que a DRJ está falando para o cara assim, olha, tudo bem, mas você não apresentou esse laudo, e ele só quer confirmar que o valor é aquele de uma declaração, e a gente de repente estaria colhendo de uma declaração que já não foi aceita pela Receita nesse tocante, entendeu? Sim. É só um detalhe, né? Senhores, alguém quer fazer alguma ponderação? Eu acho que diante do caso concreto, cabia o contribuinte falar assim, olha, a DRJ já não aceitou por causa disso, no outro ano já não aceitaram. Aí eu vou dizer que é a mesma coisa, então eu vou dizer de onde que eu tirei, pelo menos eu vou onde que eu tirei esse valor, né? Porque de todos modos eu não sei qual é o certo. Mesmo o valor que foi lançado, será que é o valor adequado, é o valor de mercado? Ontem a gente discutiu um processo em que o conselheiro Daniel manifestava a preocupação dele quanto à disparidade entre o valor avaliado e o valor do médio, né, do CIPT. O valor do CIPT era 4 mil, o valor avaliado era 1.000. Isso assim, é algo muito improvável que ocorra. Eu até manifestei lá dizendo que não. Conselheiro Sávio, acho que o senhor caiu aí, está cinza a sua conexão. Está congelado, não sei se está me ouvindo, mas se tiver, possivelmente será necessário o seu retorno à sala, por favor. Conclua, presidente, por favor. Então, eu lembrava, inclusive, porque eu tratei de um processo de um contribuinte aqui, eu já nem lembro se era ITR, do que era, mas era um contribuinte e a gente até tratou o processo de contribuinte da região, que foi de Nova Friburgo ontem. Nós tivemos áreas em Nova Friburgo que elas foram devastadas em 2000 e pouco, 2010, por aí, 2011, por um evento natural, uma chuva que ocorreu lá, que matou centenas de pessoas e tal. Então teve área que ficou devastada e que passou realmente, para mim, não valer de nada, entendeu? Então, quando você chega num local, por exemplo, como Friburgo, que é a região serrana do estado, você pega uma área plana, que são raras as áreas planas, esses imóveis das áreas planas, eles costumam ter um valor muito diferente daqueles outros que são de picos, né, de acesso difícil, de tudo mais, e que aí justificaria uma diferença, às vezes, até maior do que essa. Mas nesse caso aqui, o contribuinte, a gente está considerando o erro de fato. Se a gente considera o erro de fato, e que aparentemente houve erro de fato, mas esse erro de fato acabou dificultando a própria Receita de exercer o seu mistério, porque no anterior ela exerceu e no exercício anterior, né, ela exerceu e a gente viu que houve lançamento e aparentemente não houve contestação. Então, me parece que, assim, eu não avançaria nisso, né? Eu acho que é uma situação que a gente que dependeria de uma ação um pouco mais efetiva do contribuinte. O conselheiro Sávio de volta. Presidente, eu ia perguntar, não tem como acatar para mandar arbitrar com base no CIPT, não? Ele não comprovou. A gente está vendo que tem um erro material. Rodrigo, e agora, olha, o problema todo é o monstro que a gente cria, né? O contribuinte vai recorrer para quem? E agora a gente está saindo de um levantamento para outro, né? Então vamos imputar agora com base no CIPT. Né? E aí, quando o contribuinte coloca com base no CIPT, aí ele vai falar assim, pô, mas você não está me dando oportunidade, então eu vou ter que abrir um outro auto de infração, né? Mas também, se a gente acatar o valor como erro formal, também a gente vai tirar a possibilidade da Fazenda recorrer. Sim.
Por isso que eu acho que eu não devo acatar, só isso. Exato. Por um lado, presidente, até faz sentido o que o Rodrigo está falando, porque aí eu estou levando em consideração o que eu estou mantendo lá. Tudo bem. Agora põe-se no lugar do contribuinte. Você vai falar para ele assim, o teu imóvel não custa 300 não, custa 470. Nesse momento ele vai questionar para quem? O que ele está alegando aqui é simplesmente que você está alterando o lançamento. Você não está revendo de ofício por conta de um erro de fato. Você está simplesmente alterando o lançamento. E aí, quando você altera o lançamento, que não me parece que seja o nosso caso, na verdade, não é alterar o lançamento, é fazer o lançamento. Porque você eu não sei nem exatamente mais o que é isso. Se é uma revisão de ofício, se é um lançamento. Porque, por exemplo, né, o que a gente poderia... E aí, talvez, e faça até bastante sentido o que o Rodrigo falou, porque assim, o que o contribuinte poderia reclamar se ele fosse prejudicado, né? Sim, se fosse em prejuízo, se a gente tivesse, se fosse uma reformação em PEJs, no caso. O que não é, porque vai majorar um pouco do que ele tinha, do que ele achava que tinha, porque ele declarou errado, e de qualquer forma, para ele, dos 1.500 para, sei lá, 200. Guarita, por favor, você ia falar? Só um minutinho só, tá bom? Só um minuto, tá bom? Você continua ouvindo, Guarita? Eu não estou te ouvindo, Guarita. Eu que não estou te ouvindo. Dá licença, só um minuto só, rapidinho, tá bom? Ok. O Douglas, eu até entendo que seria melhor para o contribuinte, mas ele vai aceitar isso? E aí, se não aceitar, como que conserta isso? Você entende? A questão toda é, esse lançamento aqui não tratou de VTN. Não tratou de VTN. Nós vamos ter que fazer um lançamento, trazer uma matéria nova. Na verdade, você vai... Na essência, o que nós temos aqui? Nós temos o reconhecimento de um erro de fato no preenchimento da declaração, a partir simplesmente do que ele declarou no ano anterior, no período anterior, e a partir daí você teria que arbitrar o CIPT. Você reconheceria e arbitrava ao mesmo tempo. Entendeu? E aí o contribuinte, será que ele concorda com isso? Se ele não concorda, recorre para quem? Vai para o judiciário? O judiciário vai para o judiciário do jeito que está. Você entende? Eu só tenho essa dificuldade de reconhecer. Eu entendo que ele pode ter errado no preenchimento, por quê? Eu tiro com uma vírgula para lá, uma vírgula para cá. Mas cabia a ele demonstrar onde que chegou esse valor. Não apenas na declaração dele. Por isso que a DRJ fala assim, olha, você não me trouxe, você não me comprovou o valor. Eu boto qualquer coisa, eu altero aqui o que for. Desde que você demonstre que o valor é efetivo. Nesse caso, você imagina o contribuinte, todo contribuinte agora fazer isso. Então, eu não declaro mais, eu vou fazer um lançamento lá, eu boto lá um valor de VTN de 5 milhões, quando na verdade seria só 500 mil. Aí a Receita não faz nada. E qual o momento que eu vou deixar a Receita trabalhar? Né? A Receita teve interesse nesse caso, tanto que autuou no exercício anterior, mas nesse não fez. Por quê? Porque o valor já era compatível. E o valor está certo ou está errado? Não sei, porque o valor do CIPT é médio. Como disse, o médio está no meio do mais alto e tá no campo intermediário, do mais baixo. Né? Dentro desse período aqui tem toda a espécie de valor. Agora, eu não sei qual é o valor mais alto. Será que o dele é o mais alto? Né? Então, de todo modo, a própria Receita considerou um valor médio, quando, na verdade, poderia ser o certo, seria o alto, que é o que ele declarou nesse ano. Enfim, eu só não sei se esse encaminhamento, se ele corrige alguma coisa ou se ele cria um problema maior em termos de administração tributária, entendeu? Mas são só algumas ponderações. Né? Mas é bem pertinente, porque realmente eu estava pensando mais também do lado da fazenda, se a gente aceitar isso daqui, como erro de fato, também a fazenda não vai ter problema de recorrer, mas também a gente tem que pensar no contribuinte, né? Não é que a gente aceitando esse valor que ele
o CIPT, arbitrando pelo CIPT, que ele vá ficar satisfeito, né? Eu pensei, não, o contribuinte vai ficar satisfeito, vai ficar tudo ok, todo mundo sai ganhando. Mas não, o contribuinte pode querer recorrer sim do CIPT. Ele pode dizer que não, o valor certo é o que eu declarei, 300 e pouco, tal, e aí vai recorrer para quem? Então, realmente, a gente criar aqui uma situação em que desse jeito fica difícil, sobretudo porque eu acho que desde da RJ, eu não sei se ele apresentou isso durante a fiscalização, só vendo aqui, ele está sendo dito, ó, apresenta um lado aí para ver se teu VTN tá, né, foi o material mesmo, e não apresentou nada, né, realmente não, talvez fosse criar um imbróglio aqui se fosse arbitrado nada pelo CIPT agora. Sim. Não, não sei, pensando melhor, talvez seja não reconhecer a questão da retificação e ficar por isso mesmo. No mesmo encaminhamento que a DRJ tomou, de que, na verdade, o contribuinte está dizendo que houve, mas não comprovou o valor de mercado declarado, né? Sim. Senhores, mais alguma consideração? Então, a gente pode ir ao voto, não é isso? Então, nesse caso, você estaria caminhando pela negativa de provimento, não é isso, Isso. Douglas? Sim. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Larita? Acompanho o relator. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então no processo do senhor Nelson Schneider, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Como esse processo é paradigma, esse resultado se repete no processo seguinte, 399, que vai ter o seguinte complemento: o julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2007-99. Processo seguinte, Clésio Daniel Olivo. Clésio Daniel, relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro, fica à vontade. Processo também, representante de um lote, paradigma de um lote de recurso repetitivo, composto pelos processos 401 e 402, também do contribuinte Clésio Daniel Olivo. Por favor, conselheiro Daniel, fica à vontade. Presidente, antes eu vou dar uma saída rápida, mas eu estou ouvindo, tá? Ok, tudo bem. Daniel, por favor. Senhores, esse processo é o mesmo tema de ontem, referente à ITR, certo? São decisões muito parecidas e, no caso aqui, houve glosa da declaração em relação à área de reserva legal, em relação à área de preservação permanente e uma subavaliação do VTN, o que fez com que a fiscalização arbitrasse com base no valor médio obtido do CIPT. Certo? Então, eu trago aqui aquelas mesmas considerações em relação à questão do ADA. Ressalto a existência do parecer, né, proferido com base na consolidada jurisprudência do STJ, foi desfavorável à Fazenda Pública, no sentido de dispensar a protocolização do ADA até o advento do Código Florestal de 2012. Eu trago a questão da súmula CAF número 22, em que diz que a verbação da área de reserva legal na matrícula em data anterior ao fato gerador supre eventual falta de apresentação do ADA.
No caso dos autos, o recorrente não cumpriu com a exigência de regular a verbação tempestiva da área no registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência do ADA seja desnecessária, o lançamento deve ser mantido, certo? Outro aspecto do lançamento é referente à área de preservação permanente. Do mesmo modo, mesmo sendo dispensável a apresentação tempestiva do área, sua existência deve ser comprovada com a apresentação do laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo florestal, acompanhado da DRT, que apresente uma AET, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadra nessa definição, mencione especificamente em que artigo do Código Florestal, com as alterações da Lei 7.803, a área se enquadra. São consideradas preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2º e 3º do Código Florestal. E há necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico com indicação dos dispositivos legais em que se enquadra, tendo em vista que, para as indicadas no artigo 3º, também é exigida a declaração por ato do poder público, consoante previsão dele contida. Entretanto, não há nos autos laudo técnico que dê guarida à área de preservação permanente declarada pelo contribuinte. O laudo apresentado é referente a outro imóvel, não se prestando para comprovar a área de preservação permanente glosada pela fiscalização. Assim, entendo que não merecem prosperar as alegações recursárias. Em relação ao valor da terra nua, o próprio contribuinte reconheceu em seu recurso voluntário que o VTN foi apurado corretamente, ao asseverar os lançamentos de VTN foram arbitrados adequadamente pelos auditores, que se fundamentaram nos apontamentos do CIP. A ressalva que o recorrente faz diz respeito a uma suposta variação do valor de mercado das áreas rurais em razão do advento do novo Código Florestal. Oscilações pontuais de mercado que oscilaram, a alegação dele é que depois do Código Florestal houve uma certa desvalorização nas terras, né? Aí eu coloco que as oscilações pontuais de mercado não devem ser levadas em conta. O que, de fato, é relevante é que o VTN não foi aferido por laudo técnico de avaliação apresentado pelo recorrente, mas sim arbitrado em função dos dados obtidos pelo Sistema de Preços de Terra, SIP. Desse modo, não há como do hectare apurado, permanecendo rígido o lançamento quanto a este aspecto. Em verdade, aqui não houve, na verdade, um laudo de avaliação. O contribuinte não apresentou. O que ele apresenta meros argumentos, apesar de reconhecer que o laudo, apesar de reconhecer que o arbitramento foi correto, ele diz que houve uma variação de mercado, né, das áreas rurais em razão do advento do novo Código Florestal, né? Então, eu estou mantendo o lançamento também contra esse aspecto, e, em conclusão, eu voto o conhecer do recurso voluntário para negar-lhe o provimento. Senhores, considerações? Não, presidente. Daniel, eu tenho uma dificuldade quando você fala, tem um laudo técnico de avaliação a partir de folhas 258. Isso é um laudo técnico apresentado pelo contribuinte. Você comentou inicialmente que o laudo apresentado era para um outro imóvel. É esse o laudo apresentado que é para outro imóvel? Isso. Em folhas 205,
consta a indicação de área de preservação permanente de 12,64 hectares em outro laudo apresentado pelo contribuinte. 205 trata só da área de preservação permanente. Esse laudo começa em folha 196, que pelo menos em tese seria por esse imóvel, porque ele está apontando aqui para o imóvel matrícula 14305, de 307,2 hectares. 307,2 hectares, me parece que é o valor, que é a área total do imóvel conforme folhas 9. O contribuinte tinha declarado uma APP de 61,4. E aí, nesse caso, esse laudo de folha 205 aponta para uma APP de 12. Eu não sei se você chegou a avaliar essa questão, qual a conclusão que você chegou para se esse laudo também é de outro imóvel. A análise que eu fiz é que esse processo ele foi feito há bastante tempo. É que esse laudo ele não se referia a essa propriedade. Mas o NIRF ali é o do que consta no auto de infração. Não, o NIRF vincula? Porque lá naquele laudo da folha 258, ele tem faz... o NIRF também, né? É o mesmo. O NIF é o mesmo. Só dá uma olhada. E tem uma questão, Daniel, você tratou no alto, no teu voto, e eu não vi você comentando, se tratou, me perdoe aqui, porque se falou eu não prestei atenção, que eu estava cutucando aqui, sobre a propriedade em condomínio do imóvel, e aí, naturalmente, essa avaliação muito por cima, né? O laudo de avaliação, que está lá em folhas 258, ele trata de um imóvel de 102 hectares. Esses 102 hectares, ele decorre do argumento do contribuinte de que parece que isso está averbada essa averbação, né, consta no processo em que aponta 3 proprietários, e um dos argumentos do contribuinte é que ele só é dono de 1/3 do imóvel. Folha acho que 252, tem uma matrícula, tem a certidão do imóvel, né? Aponta até a RL, mas essa RL está averbada só em 21 de agosto de 2012. Aponta também a APP, mas aponta uma APP de 20% do imóvel, mas averbada em 22 de junho. Então não caberia para esse caso, que o exercício é 2009. Agora, na minha avaliação, eu acho que eu não acolheria o laudo de avaliação, porque ele trata de 102 hectares desse total. Como o imóvel ele é possuído em condomínio, o contribuinte ele não tem 102, ele tem 1/3 do imóvel todo. Ele tem 33% do imóvel todo. Quem me garante que os outros 33% de um, os outros 36% de outro, está 88%? Como fazer essa segregação? Entendeu? Então, me parece que ele deveria ter avaliado o imóvel total e estar questionando o valor total. E o fato do imóvel ser possuído em condomínio, não importa qualquer benefício de ordem, a ordem aí na escolha de quem que vai comportar, quem vai responder pelo crédito tributário, porque os 3 têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador, e a declaração foi feita em nome desse contribuinte, no imóvel total de 300 e poucos hectares. Então, assim, no meu sentir, a avaliação ela não é devida por conta do laudo não se atentar para o imóvel todo,
Mas eu, por conta do laudo de folhas 205, eu acolheria uma APP de 12,64 hectares, porque para essa área rural não seria cabível a exigência do ADA, exatamente por conta do fundamento que você mesmo traz no laudo. Tá. Presidente, eu não sei se seria possível, porque também não cabe a mim, né? Eu posso pedir vista, presidente. Porque aí eu viria esses detalhes no intervalo, e não sei se ele pode ser passado para tarde. Aí como o intervalo do almoço é um tempo maior, eu poderia esmiuçar todas essas questões e trazê-lo. O conselheiro Rodrigo, não sei se ele queria ver também, porque se ele tem interesse em avaliar isso com um pouco mais de cautela, aí a vista de mesa que você está propondo, eu acho mais prudente que saísse em vista mesmo, para que ele fizesse essa avaliação dele com um pouco mais de calma, e aí naturalmente você teria o mesmo prazo. Né? Esse processo retornaria na sessão que vem. Pode ser, Daniel? Pode. Eu acho que é mais adequado, né? Então, vamos lá, senhores. Então, visto ao conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, o conselheiro relator votou por negar provimento ao recurso voluntário. Neste ponto, houve pedido de vista, não votaram os demais conselheiros. Conselheiro Daniel, naturalmente, eu estou registrando aqui que esse foi o seu voto, que foi, mas se nessa sua avaliação dessas considerações que a gente chegou aqui no curso do debate, você entender por origem, não há problema nenhum, porque não há ainda a proclamação do resultado, ok? Ok, presidente, obrigado. Ok, senhores, então vamos ao processo... Não, esse processo, como ele era paradigma, né, do processo 90, processo 404, 405 e 406, então esses processos seguintes também serão retirados em vista. Ok. Processo seguinte, Parmetal S.A., contribuinte Parmetal, relatoria também do conselheiro Daniel, processo número 407. Conselheiro Daniel, por favor. Presidente, eu acho que está tendo algum problema. Nós estávamos no 400, né? 400, 401 e 402. Foi mesmo? Nós estávamos no Clésio. Então foi a minha anotação aqui que foi errada. Eu anotei esse resultado anterior da vista por 400, olha só, para o 403, que também é repetitivo. Mas então perdoem-me, senhores.
na verdade, não é, o pedido de vista não é do processo 403, eu me equivoquei aqui, pedido de vista no processo 400, ou seja, o resultado de vista ao conselheiro Rodrigo é do processo 400, e esse resultado, já que o processo 400 constitui paradigma de lote repetitivo 401 e 402, esse resultado vai se replicar para esses outros dois processos, também do contribuinte Clésio, ok? E aí sim, e aí agora a gente chega no processo do senhor Nicola Luiz Já Paulo, processo também de relatoria do conselheiro Daniel. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Processo também, há de se ressaltar que é um paradigma de lotes repetitivos, e esse sim terá o resultado replicado para os processos 404 a 406. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade. Ok. Só um segundinho que o sistema está demorando a abrir aqui, não abriu. Vou ler aqui pelo meu pendrive, porque... Qual processo de desculpa? Qual o processo? Item? Abriu. É o 400 item 403, Nicola. Obrigado. É o seguinte, esse processo aqui, ele é um pouco diferente dos outros. Ao longo aqui das considerações iniciais, já dá para a gente aproveitar para relatar o ocorrido. Como bem pontuado pela decisão recorrida, o contribuinte não se insurge quanto ao método do presente lançamento, que foi a revisão da distribuição da área utilizada pela atividade rural. Pela alteração na área de pastagens e o arbitramento do valor da terra nua, operando-se definitivamente a definitividade de tais questões na esfera administrativa. Assim sendo, a presente análise recursal se atém a aspectos processuais, como a nulidade da decisão de primeira instância e a ilegitimidade passiva do contribuinte para figurar como sujeito passivo do crédito tributário. Em relação à nulidade da decisão de primeira instância, o recorrente aduz que essa decisão é nula pelo simples fato de não ter deferido o seu pedido de perícia, que de acordo com as razões da defesa, era imprescindível para comprovar as suas alegações, né? Então, o recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida em razão do indeferimento do pedido de perícia pelo autor julgador de primeira instância. Contudo, de acordo com o decreto 7235, a realização de diligências ou perícias só será realizada quando forem efetivamente necessárias. Vejamos o que dispõe o artigo 18 do mencionado dispositivo legal. Portanto, tendo a autoridade julgadora considerado prescindível a realização de perícia, indeferiu-a estritamente de acordo com o que lhe faculta a lei, não tendo havido irregularidade que justifique o inconformismo recursal. Assim, entendo que não assiste razão ao recorrente quando suplica pela nulidade da decisão de primeira instância por ter licenciado o direito de defesa. Da sujeição passiva do contribuinte. Em síntese, temos que o recorrente aduz ter sido vítima de um golpe ao adquirir duas propriedades de quem não era o seu legítimo proprietário. O registro da propriedade rural, objeto do presente lançamento, foi cancelado. As matrículas números
732, 733, existem as averbações respectivamente. Final 732, 733, ambas de 8 de maio de 2001, nas quais constam que, por força do mandado de averbação de registro de matrículas pela escrivania da família e primeira vara civil da comarca de Aurilândia, expedido nos autos do processo número tal de sindicâncias florestais, assinados pelo Juiz de Direito da comarca, é promovida a anulação da matrícula e registro. O recorrente sustenta que recorreu da referida decisão, que transitou em julgado em 25 de agosto de 2014, confirmando o cancelamento da matrícula e o registro do imóvel objeto do presente lançamento. Ocorre que o referido cancelamento só produz efeitos a partir do seu trânsito em julgado. O fato gerador do ITR para o caso que se cuida ocorreu em 1º de janeiro de 2010, tendo o contribuinte lutado até a última instância para garantir o seu direito de propriedade, não tendo efetuado nenhuma retificação da ITR antes da perda da espontaneidade prevista no artigo 138 do CTN. Somente após o trânsito julgado da prefalada decisão, o contribuinte se insurge quanto à sua capacidade para figurar no polo passivo da presente relação jurídico-tributária. Acerca do contribuinte do ITR, estabelece o CTN. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Não há como prosperar o argumento ventilado pelo sujeito passivo, tendo em vista a clareza do artigo 31 do CTN, ao definir como contribuinte a propriedade, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel rural. A propriedade restou devidamente comprovada até a data do trânsito julgado da decisão que cancelou a matrícula e o registro do imóvel. O animus domini foi exercido plenamente pelo recorrente, que apresentou o DITR do exercício 2010 como proprietário do imóvel. Assim, o cancelamento do vertente registro imobiliário somente produziu efeitos legais a partir de 25 de agosto de 2014, devendo ser respeitadas todas as situações jurídicas produzidas anteriormente, especialmente no aspecto tributário. No mais, pela convergência de entendimento, pelo fato de o recorrente não ter apresentado novas razões de defesa, bem como pela clareza e completude dos motivos fáticos e fundamentos jurídicos utilizados pela decisão de piso, adoto-a como minha razão de decidir, o que faço com arrimo no artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno do CAF, utilizando-me dos seguintes excertos. Aí está muito bem fundamentada, muito completa a decisão de piso, né, que eu concordo em sua plenitude, e eu concluo por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento. Só a título de esclarecimento, para ficar o entendimento mais claro, eu não coloquei isso no papel, certo? Coloquei na decisão. Mas, a meu sentir, o que houve aqui foi como diz lá a sindicância, né, a sentença lá da sindicância, o juiz fala que houve uma série de fraudes, né, do titular lá do cartório da comarca, criando matrículas, né, e registro de imóveis rurais que não existiam, né, e assim, não entrei nesse detalhe porque não me parece conveniente pertinente a gente entrar nessa seara, mas o que me pareceu foi que essas fraudes eram perpetradas para se levar esses documentos, né, feitos, esses registros criados, né, de imóveis que não existiam nas instituições financeiras, para que se conseguisse hipotecar esses bens para se ter um crédito aí, um financiamento rural, né? Então, o que é que ocorre? O contribuinte, ele tentou, né, ter essa propriedade, ele foi até a última instância, até o trânsito em julgado, inclusive, nós estamos aqui no exercício 2010, mas ele entrega a DITR 2010, entrega 2011, entrega 2012, 2013, 2014. Ele só desistiu quando viu que não tinha mais jeito. O registro realmente foi cancelado. Aí ele vem com argumento agora dizendo, esse imóvel não existe,
esse imóvel não existe, mas, a meu sentir, ele exerceu, né, como eu coloco aqui, até essa expressão em latim, ele exerceu o animus domini, né, e ele queria que essa propriedade existisse, tanto que ele declarou o ITR, tudo direitinho. Agora ele vem com o argumento de que eu devo ser excluído do Polo Pacífico porque essa propriedade não existiu. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele fez essa declaração para dar ares de validade à propriedade, né? E aí ele fala que tinha outro dono, mas que não tem nada comprovado, enfim. Ele, em nenhum momento do recurso dele, ele refuta a questão do mérito do lançamento, né? Glosas efetuadas pela fiscalização. Ele só diz que o registro foi cancelado, essa propriedade não existe mais. Mas quando ele tinha, né, interesse que desse, digamos assim, aparência, né, de que esse imóvel realmente existia, ele vai e faz todas as declarações. Então, a decisão da DRJ a que eu adiro, ela fala nesse sentido, que a propriedade ela se comprova pelo registro do imóvel, pela matrícula de registro. O que comprova a propriedade é o registro. E até quando essa decisão do cancelamento não transitar em julgado, certo? O registro produz todos os seus efeitos jurídicos, tanto na esfera tributária quanto em outros aspectos. Aí, por isso, eu afasto essa arguição do contribuinte, né, que basicamente é um recurso, digamos assim, processual, não é de mérito, para negar provimento aí ao recurso voluntário. Não sei se ficou claro, assim, se tem alguma dúvida em relação aos fatos. Ok, conselheiro. Senhores, considerações? Presidente, eu até entendo as alegações do conselheiro relator a respeito do ônibus domínio e tal, sobre a questão da declaração dele, do próprio contribuinte, mas aqui a gente está falando de um imóvel que não existe. Eu acho que não tem, assim, né, a matrícula foi efetivamente cancelada, tudo bem, como a DRJ disse, foi após o fato gerador, que ocorreu em 1º de janeiro de 2010, mas ocorreu ter sido julgado em 2014. Mas tem uma decisão judicial dizendo que essa matrícula não deve ser cancelada. Eu realmente não encontrei aqui a decisão para ler a fundo e tal, mas o que me leva assim, à percepção disso é de que esse imóvel, se existe, né, nunca foi do contribuinte. Nesse caso, provavelmente, assim, o imóvel deve existir. O que foi cancelado foi apenas a matrícula. Ele deve ter aberto várias matrículas no mesmo imóvel. Então, teriam, em tese, vários donos. Provavelmente foi isso. Havia, nesse caso, um determinado cidadão lá, que acho que nem morava na região, mas ele seria o proprietário da matrícula originária, entendeu? Então, de fato, essa, como bem pontuado aí pelo conselheiro Daniel, né, uma fraude que ocorreu ali com o conluio ali de um funcionário do cartório que saiu emitindo, esse camarada mesmo tinha 2 matrículas, exatamente, se não me engano, elas têm mesmo tamanho, matrículas 701, 702, 702, 703, e as 2 foram canceladas. E o pleito na justiça se dá, o recurso ao judiciário se dá exatamente tentando desconstituir a matrícula do dono original para que ficasse com ele. Agora, se ele em algum momento teve de fato o acesso a esse imóvel físico, eu não sei, não dá para saber. A DRJ entende pela manutenção do lançamento, como colocou o Daniel, e o Daniel também caminha nesse sentido, porque não tem evidências de que aquele registro tenha sido efetivamente cancelado na RGI. Né? Tem a evidência de que há uma decisão judicial e depois há o recurso no judiciário que
A decisão judicial foi uma sindicância dentro ali da área de registro, que o juiz determinou o cancelamento dessa e de tantas outras matrículas. E aí eu entendo a preocupação do Rodrigo no seguinte sentido: o tributo, nesse caso, eu tenho como certo que essa possibilidade que o Daniel levanta de que a ideia seria criar imóveis para eventualmente lastrear pedidos de empréstimos e tal, eu tenho que isso pode realmente ter ocorrido, inclusive tem registro no próprio apontamento do que esses imóveis teriam sido dados em garantia em empréstimos posteriores, mas outros motivos poderiam ensejar esse tipo de fraude, né? Por exemplo, aquela questão lá de, não sei como que funcionava, mas reserva legal, você cria uma reserva substitutiva, né? Você pode criar uma reserva legal no imóvel de terceiros, para o imóvel que você tem e tal. Então, não sei depois se isso vingou, se isso não vingou, mas tem, sei lá, crédito de carbono, tem de tudo aí que a gente nem imagina, né? Qual o motivo que dá. Me parece, e aí eu entendo pertinente a colocação do Rodrigo, que no momento que se conclui que o imóvel não existe, é diferente falar que o imóvel não é dele. Quando se conclui que aquele imóvel, aquela matrícula não existe, é aquele imóvel, aquela matrícula que criou, e vamos botar fraudulentamente, a gente mantém o lançamento como a sanção do ato ilícito, né? Porque, na verdade, é meio que assim, se eu não tenho evidência, eu tenho indicação de que houve uma fraude, essa fraude está sendo perpetrada contra quem? Né? Possivelmente contra a unidade financeira que poderia fazer esse empréstimo, ou contra o outro terceiro qualquer que eventualmente estivesse envolvido nesse processo. Eu acho que o contribuinte peca, assim, né? Mas eu tenho só essa minha dúvida, né? Agora a gente mantém o lançamento por conta de quê? De um imóvel que a gente identifica que não existe. Presidente, só uma consideração, rapidinho. Na verdade, eu entendo o que você fala, o que o Rodrigo falou, mas a minha linha de raciocínio foi a seguinte: inclusive, se ele não tivesse dado aso à questão, se bem que a gente percebe que foi a sindicância realmente não tratou só do imóvel dele. Esse funcionário do cartório, ele era quanto mais, então são vários imóveis. Então, de qualquer maneira, eu não sei se ele não tivesse recorrido, o trânsito em julgado teria sido em data bem anterior, né? Porque eu não sei em relação aos efeitos da sentença relatada na primeira instância pela sindicância. Mas o fato é que o que eu me ative foi a um aspecto jurídico da questão, né? Efetuei pesquisas nesse sentido, né? Para ter o meu convencimento, é que, de fato, o cancelamento da matrícula e registro de imóvel só produz efeitos legais a partir do seu trânsito julgado. Entendeu? Então, assim, reconhecer que um efeito ex-tunc, que não é um efeito retroativo para o contribuinte, mesmo ele tendo ano a ano, né, apresentado as declarações, eu acho que não é... Não, eu entendo, Daniel, a sua colocação, é só que a gente só tratou aqui a partir do motivo que levou ao cancelamento. O motivo que levou ao cancelamento é que o imóvel não existe, não é que o imóvel não é dele, por isso que eu pontuei dessa forma. Se chegasse à conclusão assim, olha, você não tem direito a esse imóvel é do Francisco Guarita, então beleza, o Francisco Guarita é o dono do imóvel e pronto, mas até aquele momento o imóvel existe. Né? Então essa é a discussão, e portanto eu entendo que a matrícula continua vigindo aí até esse momento do trânsito julgado, mas nesse caso especificamente está falando assim, esse imóvel não existe. Então essa para mim é uma diferença relevante, porque se não existe, nunca existiu. Ele não pode ter existido em um momento até o trânsito julgado ou antes, não, simplesmente esse imóvel não existe. Nós temos 50 matrículas no mesmo imóvel e ele não existe, então esse imóvel não existe.
esse imóvel que corresponde a essa matrícula aqui. Mas, enfim, eu entendo a tua colocação e a colocação da DRJ. Eu mesmo já votei processos, já relatei processos em que, em situações que a gente identificava registro e matrícula de imóvel que o contribuinte está alegando que foi insubsistente e tal, e eu mantinha, olha, enquanto, e tem uma previsão no Código Civil que trata disso, falando assim, olha, eu não lembro exatamente qual é, mas ele fala assim, olha, enquanto não cancelada, vige essa norma vige, essa matrícula está tendo efeito. A questão toda é que a gente está diante de um caso concreto, e me parece que aqui o contribuinte, em outro momento, vai lá na Receita e pede para cancelar o NIF. Agora, ele está pedindo para cancelar esse NIF, certamente com data retroativa, porque se nunca existiu, né? Agora, eu não sei se o que a Receita decidiu desse processo, né? Tem no processo o pleito de cancelamento, mas não tem a decisão, ou seja, eu não sei o que a pedido de cancelamento do NIF está em folhas de 127. Assim, eu compreendo. Eu só não sei hoje, por exemplo, esse NIF foi cancelado, em que circunstâncias, foi cancelado porque nunca existiu, foi cancelado porque não é dele. Para mim, ele teria sido, o imóvel não existiu. E aí, se eventualmente esse contribuinte tivesse que ser punido, tinha que ser punido pelo ato, né, que eventualmente é incompatível aí com a legislação de criar um imóvel, criar um suporte, ou produzir bens para ter lastro qualquer nem na constituição aí de um empréstimo, né, ou seja, lá para fraudar de alguma forma. Eu não sei nem se propriamente o contribuinte, nesse caso, sei qual o desdobramento da sindicância, porque o desdobramento da sindicância foi cancelar o NIF e acabou, né? Ou isso vai seguir com imputações criminais aí para os envolvidos? Eu não sei, não reparei. Mas, Rodrigo, considerações, Rodrigo? Não, presidente. Senhores, mais alguma consideração? O conselheiro Daniel, ele vota no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Eu vou submeter uma preliminar ao colegiado de conversão do julgamento em diligência, antes da gente partir o voto em si do mérito, né, porque a manifestação dele é no sentido do mérito, mas eu vou submeter ao colegiado a conversão do julgamento de diligência para que a unidade preparadora identifique, junte aos autos, a conclusão do pedido de cancelamento do NIF, né, porque seria até meio que incongruente a gente manter o lançamento se a unidade cancelou o NIF desde lá de trás, e se eventualmente cancelou, até que desde quando, né, em que circunstâncias que cancelou, e é isso. Se a unidade não cancelou, indeferiu esse cancelamento, ou bateu o martelo no cancelamento até um determinado período, eu voto com o conselheiro Daniel. Se a unidade, quer dizer, isso eu voto nesse sentido que o conselheiro Daniel está votando. Naturalmente, se a gente, essa proposta de diligência, ela, como é uma questão preliminar, a gente vai julgar antes do voto dele, e inclusive ele vai votar nessa proposta, e é isso, essas são as minhas considerações. Como eu sou o último a votar, eu só puxei a preliminar antes, porque a preliminar eu tenho que submeter antes mesmo da gente entrar no julgamento do processo. Ok, senhores? Eu concordo, presidente, com a sua conversão de diligência, nesse sentido. Ok, então, por Daniel, Rodrigo? Também concordo com a diligência. Guarita? Douglas? Pela diligência, presidente. Débora? Concordo. Sávio? Diligência. E Marcelo? A diligência. Ok, então, sendo unânime, o Daniel só simplesmente vai alterar o voto dele aqui para a conversão do julgamento de diligência. Ou seja, Daniel, seria você excluir toda a parte do seu voto em si
e apontar que existe um pedido de cancelamento do NIF efetuado pelo contribuinte que seria relevante para o deslinde da situação, identificar como a Receita Federal tratou do tema e para que a unidade, sugerindo convertendo o julgamento de diligência para que a unidade preparadora junte aos autos a conclusão do pleito relacionado ao pedido de cancelamento do NIF. Ok? Compreendi. Perfeito. Ok, senhores. Então a gente segue para esse processo que foi o 403. 403, agora sim, 403. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento do processo em diligência para que a Então fica assim, resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade preparadora junte aos autos suas conclusões em relação ao pedido de cancelamento de NIF formulado pelo contribuinte autuado em procedimento administrativo diverso. Ok, senhores? Ok. Então fica assim, esse vai ser o resultado que será replicado aos processos 404, também do mesmo contribuinte, só com aquela conclusão normal de que o julgamento desse processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no processo final 2004-27, que foi o paradigma. Processo seguinte, conselheiro Daniel, processo par metal, também de TR, processo número 404, item 407 da pauta, perdão, processo final 2010-30, processo, esse não é um processo paradigma, né? E é um processo que registra aqui a apresentação de memoriais, senhores. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Esse caso, senhores, ele bem, novamente, no caso de TR, em que, presidente, você poderia me dar, são 30 segundos antes de começar? Por favor, ok. Enquanto isso, a gente está abrindo aqui os memoriais do contribuinte. Presidente, só pediria permissão para me ausentar nesse tempinho também, pode ser? Vamos fazer então um intervalo, senhores? Ok? Então vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, são 10h47, a gente volta daqui a 10 minutos, ok, senhores? Camila, Apostos, por favor, poderia parar a gravação?